Hoje nós vamos contar como nós trabalhamos remoto aos 19 e 20 anos de idade. 19 e 20 porque ela é um ano mais velha que eu. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Eu me chamo William. Eu sou a Luísa. E é isso aí. Para começar o assunto, a gente vai falar das nossas empresas anteriores, tá? Então, tudo começou com a faculdade. Primeiro, eu comecei como jovem aprendiz, daí a gente precisa primeiro ter uma faculdade, ou pelo menos estar estudando em algum lugar. Aí eu primeiro fui jovem aprendiz, depois do ensino médio, né? A gente já contou sobre a questão, de tudo. Vai aparecer o vídeo aí no card. A gente já contou sobre nosso ensino médio, que foi integral. E daí depois eu fui pro jovem aprendiz, e aí depois eu consegui realmente um estágio na minha área, tá? Então tudo começou com um estágio pra mim. Para mim, eu acabei saindo do ensino médio. 1º de janeiro do outro ano, eu já estava empregado. Também acabei sendo estagiário, fiquei 7 meses, fui estagiário de uma distribuidora. Eu entrei como banco de dados, era estagiário de banco de dados, então eu fazia consultas em SQL. Mas no final eu estava carregando pallet, porque é uma distribuidora pequena, então se não tinha gente para uma determinada função, a gente tirava da turma para botar ali, né, para economizar mão de obra. E aí o estágio que eu fiz foi na minha área, tá, de estudo, que eu faço engenharia de software, então foi um estágio na minha área, só que era uma empresa muito pequena, de mais ou menos 20 funcionários, e na minha cidade, então foi bom para mim, porque o jovem aprendiz era lá numa outra cidade, eu tinha que pegar um transporte que era de 1h30 mais ou menos até chegar lá, então dava 3 horas Tirando de transporte. a hora que tu acordava também, né? Tu acordava mais cedo. Sim, isso conta também, né? Tu precisa acordar mais cedo para pegar o transporte, e aí dá no todo ali do dia dá umas 3 horas de transporte, 2 por aí. Então eu quis mudar para um estágio, né, que é mais avançado do que um jovem aprendiz, e também mais na minha área, e era na minha cidade, tá? Então eu poderia também ir de Uber, né? Foi bem tranquilo nessa questão. Só que ainda não era totalmente na área. As empresas, elas pedem estágio ali, mas eu vejo muito para TI como informática. Então qualquer coisa que é informática, tu vai arrumar uma impressora, tu já tá fazendo estágio de TI. Então tem muito isso, tá? Então tu tem que realmente avaliar a vaga que tu tá. Para mim, questão de transporte, eu lembro que eu acordava às 6h30 e o meu trabalho era às 7h30. E o ônibus passava na minha rua às 6h45, uma coisa assim. Então eu acordava basicamente, só colocava roupa e ia trabalhar. Então eu pegava 2 ônibus para chegar lá, então era 1 hora de transporte basicamente. Chegava lá e de tarde era a mesma coisa. Mas tinha vezes que eu fazia metade do caminho de a pé para economizar passagem, né? A gente fez um vídeo explicando a nossa organização financeira como casal, vai passar aqui em cima também, sobre esse ponto, né, que a gente fez conforme a escadinha ali que a gente foi evoluindo nas nossas carreiras. De forma geral, a gente não sonhava em trabalhar remoto, né? A gente só estava iniciando no mercado de trabalho, e com o passar do tempo eu acabei percebendo que se eu fosse efetivar onde eu estava, que era uma distribuidora pequena, eu ia efetivar com salário mínimo e eu não ia sair disso. Só aquele valor que reajusta todo ano, 50, 100 reais, é só isso que eu ia reajustar, né? Então, depois que eu percebi que eu estava num lugar, 7 meses depois que eu percebi que era um lugar que eu não ia prosperar, e a Luísa também estava numa empresa que, no caso, ela tinha efetivado. Eu efetivei depois Efetivou nesse estágio. quando eu troquei de empresa, no caso, né? Eu comecei a procurar no LinkedIn empresas que fossem na minha área, no caso, para consulta ou que fosse para desenvolvimento. Mas eu tinha experiência em consulta, né? Então era mais fácil eu entrar no mercado de trabalho com algo que eu já soubesse fazer, né? Acabei achando a empresa que eu tô atualmente. Tinha um processo seletivo nela, acho que foi umas 6, 7 etapas por aí, né? Foi bem complicado. E tu não fez processo seletivo só para essa empresa, né? Eu fiz para outras também. E todos bem assim maçantes. Tinha um que eu não lembro para qual empresa era, mas eu acho que eu fiquei 1h30 em entrevista com a mulher, ela me perguntou tudo. E depois de, sei lá, 40, 50 minutos ficou meio maçante, ficou meio chato. Mas enfim, essa da empresa que eu tô, acho que foi umas 6, 7 etapas, incluindo prova. Eles me fizeram fazer uma prova me olhando, várias entrevistas com todo mundo na empresa, né? E no final acabei passando e entrei nessa empresa. E eles me falaram na entrevista que, tu consegue vir presencialmente, né? É numa cidade muito longe da minha, inclusive, acho que dava uns 40, 50 minutos de carro. Mas né? valia a pena. E aí eu falei que, olha, a empresa é grande, né? Por mim eu não tenho nenhum problema, posso ir presencialmente. Só que depois que eu fui aprovado, eles falaram, não, a vaga é totalmente remota, pode ficar tranquilo. Enviaram o equipamento para minha casa, né? Computador, mouse, esse tipo de coisa, assim, levaram para minha casa e já tô lá há 1 ano e pouco, trabalho totalmente remoto. Só encontros formais, como festas, coisas assim que a gente encontra Mas todo mundo na não tem empresa. problema, porque a gente é da região metropolitana de Porto Alegre, então geralmente quando acontece esses eventos é em Porto Alegre, então a gente vai ter que fazer um caminho ali, mas
dá pra fazer, né? Normalmente Uma coisa... a empresa banca também os custos. Né? Também. Então, é uma empresa boa. Mas esse tópico, então, a procura e o processo seletivo, né? A gente não tinha esse sonho de trabalhar remoto, como o William falou, mas aí ele buscou uma vaga melhor do que que ele estava, né, no estágio da distribuidora, e aí encontrou e passou. E foi ótimo, né? Foi um sonho realizado, não tinha essa perspectiva Ainda mais de tão mudar jovem, tanto. né? E só que aí eu não estava gostando mais, mesmo efetivada, né? Eu estava ganhando um salário mínimo e passei 4 meses do meu estágio, mais ou menos, e aí eu fui efetivada, um tempo considerável curto. Mas como é uma empresa pequena, eles precisavam, né? E aí eu fui efetivada, tá? Tava 3 meses como efetiva e não via sentido o que eu estava fazendo ali com o que eu estava estudando na faculdade. E também não fazia mais sentido ali eu estar naquela empresa. Então eu comecei até a procurar, só que não era aquela coisa de todo dia eu vou procurar, eu tô desempregado, tô precisando muito, assim. Eu simplesmente, numa madrugada, eu abri o LinkedIn, né? Eu sou bastante ativa ali na plataforma, o William também tem o perfil dele. Não sou tão ativo, mas tem, né? E aí eu vi essa vaga para a mesma empresa que o William. E eu vi os requisitos e eu atendia. Também um estágio. Então, ele faz estágio e eu também. Então, essa vaga eu me candidatei. Eu sei que no dia seguinte ou na mesma semana ali, a gerente mesmo me chamou, diferente do RH que chamou o William, né? Então o processo deles mudou bastante. Na verdade, o meu foi uma empresa terceirizada pela... Mas é de RH. Mas é uma empresa terceirizada, é outra, né? E é ela que começava a procurar os candidatos. E aí ela que fez esse processo, tu foi direto na empresa. Sim. Acho que talvez foi por isso que foi até mais rápido, né? E aí a gerente me chamou e a gente marcou a entrevista. Daí eu tive que faltar para ir. Uma coisa que você tem que você tá trabalhando numa empresa que não te faz bem, não, você quer mudar de carreira e você tem a oportunidade de fazer uma entrevista para uma empresa melhor, mas você tem que faltar ao trabalho para fazer essa entrevista, vai igual. Porque eu fiz isso, eu menti ali que eu tinha um dentista, que eu tinha um médico, e eu fui fazer a entrevista no meio da tarde. É um preço que a gente paga, né? Sim. E ao invés de ser várias etapas de processo seletivo, foi a entrevista, e na entrevista eles falaram, pra nós é tu. Pra nós é tu, e só que tem a entrevista com o dono daí, o CEO da empresa. Então, eu fiz a entrevista no dia seguinte, eu acho. Só que quando tu chega na entrevista com o dono, é praticamente só pra dizer, ok. E aí, foi. A gente tá agora, vou fazer um ano na empresa mês que vem, fevereiro, e o William já tá 1 ano e meio. Só que... 1 ano e 4, 5 por aí. Só que a questão é, a gente trabalha remoto agora. Então mudou totalmente a nossa visão de carreira, nossa visão que também agora eu trabalho com projetos, então é mais do que eu queria, mais voltado para engenharia de software. Lembra que eu comentei que no meu cargo da outra empresa não era tão voltado para a área que eu estudo, né? Mas agora sim. Era mais mexer com software, né? Hardware. Com hardware, no caso, né? Sim. Eu trabalhava numa empresa de rastreamento veicular, então gestão de frotas, eu configurava os equipamentos. Então, pode olhar e dizer que não tem nada a ver com TI. Mas, geralmente, as empresas puxam ali, né? Tem sim, é da TI, então... Enfim. Assim como eu na distribuidora, eu entrei para a consulta de SQL, eu fazia as consultas, mas eu fazia bastante manutenção. Análise de dados, amor. Análise de dados é mais fácil, né? Tinha com planilha, com SQL e também fazia manutenções do sistema, né? Que aí também não tem nada a ver com SQL. Também fazia manutenções em impressoras, coisas assim, que é hardware. Então também é mais voltado à informática do que TI de forma geral, né? Isso. E hoje a gente não tem tempo de transporte, porque é só ligar o computador. A gente tem o conforto da nossa casa. Muita gente tem o contra, né? O trabalho remoto, porque em casa pode ser uma situação mais difícil. Mas, né, se você tem a oportunidade de trabalhar em casa, procure vagas sobre esse tipo, que vale muito a pena, né? E essa questão tem vários prós e contras para várias pessoas, mas para nós é totalmente mais prós do que contras. Então, hoje em dia, a única coisa que a gente está aguardando agora, né, é a possível efetivação. Por ser uma empresa grande, tem um processo mais lento. Eu contei para vocês que estava 4 meses com estágio e foi efetivada, porque a empresa precisava, eram no máximo 20 funcionários ali. Então, agora nós estamos numa empresa de mais ou menos 250 a 300 funcionários. Então, para tu efetivar, é um processo mais complicado. É que agora para tu efetivar, ou receber uma promoção de cargo,
é de 6 a 6 meses. Então, ou tu ganha essa promoção na De metade do 6 a ano, 6 meses. ou tu ganha essa promoção na metade do ano ou no final do ano. E aí tu faz um documento para eles verem se tu tá evoluindo ou não, e dependendo do resultado, tu pode pedir uma efetivação ou uma evolução de cargo, algo assim. Mas algo que eu acho que também a gente tem que deixar claro é a questão de cuidado e resiliência com o trabalho remoto. Tem muita gente que trabalha remoto e, entre aspas, dorme nas palhas, né? Não trabalha, ou finge que está trabalhando, trabalha pouco, ou vai fazer outra coisa e deixa o computador com tanto tempo, Tem né? que ter muita organização. Isso é mais uma ética também que tem que ter, que tu não pode fazer isso, não. Se tu não é uma pessoa autodidata, que a gente fala, né? Por exemplo, a gente trabalha e estuda remoto. Então, a nossa faculdade é EAD, a gente já está na metade do nosso curso. Então, a gente precisou muito dessa questão de ser autodidata. A gente precisou da organização. Se tu não tem essa questão, se tu não é responsável o suficiente para conseguir fazer as tuas demandas sozinho na tua casa ali, é melhor que tu procure uma vaga, uma área mais presencial. Né? Mas se você quer mudar de vida, se você quer realmente seguir um conforto a mais para trabalhar, né? E bom, como, por exemplo, por agora eu ainda moro com os meus pais, então eu tenho o privilégio de trabalhar em casa, poder abrir a porta do meu quarto, pegar uma água, alguma coisinha para comer. Eu encontro com a minha irmã, que é 4, 5 anos, dou um bom dia para ela. Consigo falar com a minha mãe de vez em quando. Meio-dia eu posso almoçar em casa. A nossa ideia, se a gente ainda estiver trabalhando remoto, que eu acredito que isso vai estar acontecendo quando a gente casar, a gente vai poder trabalhar junto no mesmo quarto, montar um escritório para nós. A gente vai poder almoçar no conforto da nossa casa, né? Em dia de chuva, em dia de sol, ventania, qualquer coisa, tu tá no conforto da tua casa, com silêncio. Tem mais foco, querendo ou não, na minha opinião, né? Eu consigo ter mais foco. Então é um conforto a mais, né? Mas se você não tem essa resiliência, talvez você precise trabalhar um pouco presencial, ou as pessoas te olhando e tu te cobrando, para depois tu ter essa autonomia, digamos assim, né? E a questão do trabalho remoto também é que tu pode focar mais na tua carreira. Então, tu vai desligar ali 6 horas, 4h30, mais ou menos, que é onde a gente termina o nosso trabalho. Tu pode focar na tua carreira, tu pode estudar alguma coisa, né? Então, não vai precisar 1h30 de transporte para voltar para casa, vai estar cansado. Tomar um banho, se arrumar tudo, né? Então, tem isso. Então, se você, mesmo assim, não tá feliz com aquele cargo, mesmo ele sendo remoto, tu pode estudar para ir para outro que é remoto também, né? Então tem essa possibilidade. Tu vai aproveitar mais essas 24 horas. Outra coisa, a gente era estagiário nas nossas outras empresas, né? E no caso dela, ela se, entre aspas, rebaixou de carteira assinada para estágio, porque o nosso estágio paga mais do que o efetivo dela. Sim, então nós ganhamos mais do que um salário mínimo com o estágio da empresa, porque a empresa é grande, né? Então para nós vale a pena esperar uma possível efetivação, que inclusive já foi dita para nós que há uma grande possibilidade de agora em janeiro, fevereiro, enfim, início do ano a gente vai atualizando você. Receber essa promoção. Vamos ver se a gente recebe mesmo, né? Isso é uma coisa muito importante de dizer, porque muita gente pode ter medo disso, de trocar de um CLT, que realmente é difícil de conseguir hoje em dia. É difícil conseguir um CLT bom, né, com benefícios e tudo mais, a carteira assinada ali, a FGTS, trocar por um estágio. Eu tenho a questão da minha idade, eu não tenho que pagar tantas contas, eu não tenho que cuidar de uma família. O que a gente mais tem é o nosso objetivo de morar junto. A gente tem um valor predestinado para guardar e a faculdade. Isso tem um vídeo de financiamento, de finanças. Mas é isso, eu troquei de CLT com benefícios que eu tinha, FGTS, tudo registrado na carteira, para um estágio, porque ganhava mais. E valia mais a pena para minha saúde e para minha rotina. Outro ponto que a gente pode comentar, talvez para quem está procurando uma vaga remota, né? Como a gente já citou, não era o nosso objetivo, quero trabalhar de forma remota. O objetivo era ir para outra empresa para ganhar mais. Esse foi o meu primeiro objetivo, depois que eu descobri que eu não ia subir lá, né? Foca no teu LinkedIn, atualiza teu currículo, cria um portfólio, faz algumas publicações interessantes, faz alguns cursos e coloca as tuas formações ali, porque eu consegui a minha vaga pelo LinkedIn e ela procurou também por conta própria pelo LinkedIn. Então, 2 vagas minhas que eu consegui pelo LinkedIn. Tem o InfoJobs também. Eu particularmente não consegui nada pelo InfoJobs ainda. Nem tentei, na verdade, né, na época que eu estava procurando emprego. Só consegui pelo LinkedIn e vejo que é uma boa plataforma para procurar, né? Então, se você está procurando uma vaga remota, foca no teu LinkedIn, porque as pessoas sempre vão procurar, né, para ver. Ainda mais hoje em dia que tem que ter uma rede social para poder se divulgar, né? Acho que era isso. Mais alguma coisa? Acho que era isso. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou esse vídeo até aqui. Se você tá até aqui agora, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo aí. E acho que era isso. Obrigadão por tudo aí. Fechou. E falou!